Olá, espero que todos estejam bem. Agradeço a presença de todos aqui para mais um podcast, Pod UTFPR, Impacto e Conexão. Meu nome é Reginaldo Fidelis. Hoje eu tenho o prazer de apresentar, de entrevistar um grande amigo, um irmão que a gente já trabalha junto há muitos anos, o professor Marco Antônio. Nós trabalhamos muitos anos, até mesmo antes da própria universidade, então realmente hoje é um dia especial para mim. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que ele vai falar, as suas especialidades, só que eu vou ter que ler, porque realmente o currículo dele é bastante grande e deu um pouco de trabalho para fazer um resumo. Doutor pela USP, coordenador do MBA em Gerenciamentos aqui em EAD da Universidade Tecnológica Federal, aqui de Londrina. Ele tem ampla experiência em ensino e pesquisa, com ênfase em logística, Green Supply Chain Management, gestão ambiental, maturidade em gerenciamento de projetos, política nacional de resíduos sólidos, com o avanço da ruptura também causada pela Covid-2019, tem direcionado seus estudos para a resiliência da cadeia de suprimentos. Ele é professor dos programas, de 2 programas de pós-graduação em nível de mestrado, o Programa de Engenharia de Produção da Universidade Estadual de Maringá e o Profiap, que é mestrado em Administração Pública pela UTFPR. Além de coordenador dos MBAs, gestão de projetos, gestão de negócios com ênfase em Supply Chain Management e logística, gestão de negócios com ênfase em engenharia de mercado, de organizações. Também leciona curso de engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia de materiais, nas áreas de planejamento, controle de produção, logística, sistemas de gestão, além de alguns outros trabalhos profissionais, né? Então, um currículo bastante grande. Gostaria que o professor também comentasse alguma coisa. Obrigado pela presença, professor. Bom, obrigado, pessoal. Muito obrigado por ter sido chamado, Reginaldo, um grande amigo, um irmão. Realmente a gente trabalha junto há bastante tempo, mas você esqueceu de uma coisa, você esqueceu de falar uma característica super importante minha, talvez a principal, que é ser corintiano. Além de tudo isso, ainda sobra tempo para a gente assistir aos jogos do Corinthians também, mas enfim, desde 1998 eu tenho trabalhado com administração, tenho estudado administração e venho atuando na área, pesquisando na área de administração, eu não gosto de falar muito datas, porque, enfim, revela um pouco da nossa idade, mas posso garantir que eu comecei novo nisso e, enfim, temos tentado contribuir para a disseminação, para o avanço da ciência, para o avanço dos programas de gerenciamento dentro de empresas nesses últimos 20 anos aí que eu tenho atuado na área. Você até comentou que você começou nessa área de administração em 98, mas eu sei que não foi em 98, foi muito antes. 98 foi a graduação em administração. Sim. Mas pelas nossas conversas, você trabalha já com administração, com empresa, acho que desde os 14, 15 anos, não é? Como que é essa sua história? Porque eu acho que poucas pessoas conhecem e eu acho que ela é muito rica. Porque ela te dá todo um panorama que eu acredito que te desenvolveu hoje. Legal. Eu vou colocar alguns pontos aqui. Eu vou tentar resumir essa história brevemente. Mas, em resumo, meu pai e minha mãe, meu pai era metalúrgico em São Paulo e na década de 90, resolveram montar uma empresa, que é o sonho de várias pessoas, principalmente nessa época, era deixar de atuar como trabalhador e ter seu próprio negócio. E eles vieram a gente morava em São Paulo e eles vieram para o Paraná. E eu começo a trabalhar nessa época já com aproximado, eu não vou falar a idade, mas muito novo, né? Eu começo a trabalhar na empresa, a gente tinha uma confecção e eu passo por todas as áreas dessa empresa, desde a parte de manufatura mesmo, até na confecção, era uma confecção, eu costumo falar que eu sei fazer absolutamente tudo, que é basicamente desde criar, cortar, costurar, enfim, vender. E eu começo com 13 anos já vindo aos atacadistas de tecido, era eu que fazia compra de tecido e etc. E com 16 anos,
a empresa passou por alguns momentos de crise, eu acho que é importante passar isso para as pessoas. A empresa foi aberta na década de 90 e ela abriu num dia, no outro dia veio um plano econômico do governo Collor, que confiscou dinheiro de toda a economia. E isso fez com que a empresa fosse aberta no momento de crise. Em 93 para 94 tem outro plano econômico, que é o Plano Real, e que também cria um ambiente recessivo, porque ele, para manter os preços sob controle, é diminuída a taxa de importação de vários produtos, dentre eles camisa, calça e etc. E do nada você começa a competir com produtos importados que têm um preço muito inferior ao produto nacional. Novamente, a empresa enfrenta uma crise, como todo o setor têxtil, de Americanas também, e etc. E eu acabo assumindo a empresa em 96, e eu tinha, à época, 16 anos, e assim, negociação com fornecedores. A empresa estava em dificuldades financeiras, negociação com fornecedores, renegociação de dívidas. E eu costumo falar que em 98, quando eu entro na faculdade, eu tinha um laboratório, coisa que poucas pessoas têm na área da administração ou da engenharia de produção, que é eu via algo durante uma aula e podia testar, porque eu tinha autonomia, eu tinha uma empresa para controlar alguns erros, vários erros que eu cometi, e muitos acertos. Então eu costumo falar que eu tive um laboratório propriamente dito, e isso fez com que eu pudesse realmente testar aquilo que estava sendo ensinado e aproveitar o curso de uma forma muito positiva. Então eu tenho eu costumo falar assim, com 14 ou 15 anos, eu ia receber, a gente ia fazer entrega e eu tinha que receber os produtos. Eu costumo falar que eu fui formado com isso. Então, assim, estratégias de negociação das mais pesadas possíveis. Vou contar algo aqui que você chegava para fazer a entrega, por exemplo, você levava lá, sei lá, 200 camisas para entregar, e essas 200 camisas iam dar, sei lá, 25 mil reais. À época, ainda com cheque, a pessoa ia lá e fazia um cheque de 20 mil reais para você. Um desconto, né? 5 mil reais. E você fala, não, mas é 25 mil reais o preço da nota. Eu falo, se você não quiser, você leva embora. E aí você sabe, um pequeno empresário, você tem contas para pagar e etc. Então, você tinha, e eu fui formado um pouco também nesse ambiente de uma negociação mais raiz, mais tradicional, e enfim. E eu levo isso, óbvio, para a vida toda. Bom, confesso que você teve uma grande escola, né? A gente vê você negociando, articulando, fazendo todas essas questões com empresários na graduação, pesquisa, mestrado, e você se desenvolve muito bem. Então a gente até sabe da onde foi tua escola, né? A escola não foi nem a graduação, foi muito antes. Então quer dizer que a administração, o curso de administração acabou sendo algo natural para você, né? É algo que você foi. E aí, novamente, parabenizo. Por quê? Lá em 97, 98, a concorrência em um curso de administração era altíssima, né? Que não tinham tantos cursos. Na UEL, né? Na Universidade Estadual de Londrina, concorrência absurda. Você tendo que trabalhar, tendo que gerenciar uma empresa, tendo que estudar e conseguir ainda entrar nesse curso, né? Então, realmente é diferenciado. A entrada na universidade, eu acho que é importante. A gente tem pessoas de diversas idades aqui. Eu acho que a gente, das últimas gerações, as quais fazer uma universidade, fazer um curso de graduação, era quase que a garantia de se ter um emprego. À época, a faculdade de administração da UEL, a concorrência era 17, 18 por 1. Eu tentei vestibular uma vez, não consegui entrar. Fiz, como várias pessoas à época, cursinho, e aí eu me deparei, eu comecei a estudar de verdade. Durante o ensino médio, eu fiz técnico contábil, ou seja, eu sou técnico contábil também, conheço bastante dos métodos das partidas dobradas e etc., mas isso fez com que uma formação química, física, ficasse deficitária. E confesso também que não era tão bom aluno assim no ensino médio, e acabei
estudando bastante durante o cursinho, aprendendo muito, lendo muito. Eu fui recentemente, esse final de semana ao Museu do Ipiranga e a gente viu, enfim, apresentando para o meu filho toda a história que estava ali passada da República Brasileira e do grito de independência e etc. E aí eu recordando ali das coleções de livros de história que eu acabei lendo para entrar no vestibular e acabei entrando lá em 1998 no curso de administração, que era bem concorrido, e contando uma história aqui para todos. Eu fiz, como eu falei, o primeiro vestibular, não passei. E aí, como várias pessoas que faziam cursinho na época, eu reclamava de tempo para estudar, né? Eu não tenho tempo para estudar, não consigo, tenho que trabalhar, tinha uma empresa, tinha uma série de coisas, fazendo cursinho à noite. E à época, a pessoa nem sabe disso, eu não lembro quem é, uma pessoa conversando no intervalo falou assim: poxa, eu sou enfermeiro, estou estudando para medicina e saindo agora do cursinho, eu vou para o hospital, fico até as 8 horas da manhã no hospital, saio, estudo até as 4 horas da tarde, durmo 3 horas e volto para o cursinho. E estou fazendo isso há 6 meses. Eu parei e falei: poxa, e eu estou reclamando que eu não tenho tempo para estudar? Não, tem que arrumar tempo. Você arruma tempo. Né? Então, assim, no outro dia eu estava acordando 4 horas da manhã, chegava a 1, acordava às 4 e ia estudar até às 8, que era o horário que eu começava a trabalhar. Ganhei aproximadamente 4 horas ou 5 horas de estudo, defini um cronograma de estudos e segui o cronograma. No final, tinha terminado todos os estudos que eu tinha fechado, e isso, enfim, foram 40 ou 50 dias de estudo forte que fizeram com que eu entrasse na universidade. Então, assim, toda vez que eu ouço, e é claro que depois a gente tem que ter tempo para descansar e etc., a vida muda bastante, mas toda vez que eu ouço alguém falar: poxa, eu não tenho tempo, a gente arruma tempo. É claro que é uma questão de prioridade num determinado momento, mas a gente acaba encontrando esse tempo quando aquilo é realmente importante para a gente. E aí você então saiu, olha a cronologia. Começou a trabalhar muito cedo com essa questão de administração, já com empresa, foi para o curso de administração, só que também você foi para o lado acadêmico. Eu particularmente conheço bastante da sua história, então até sei os motivos, mas conta um pouquinho para a gente, de forma bem rapidinho, essa trajetória, graduação, você preferiu ir depois para o mestrado, depois para o doutorado, concurso público, universidade, só que eu sei que você nunca tirou o pé das empresas. Uhum. Sempre está muito atualizado sobre tudo. Então conta pra gente um pouquinho sobre essa trajetória. Assim, quando eu começo a fazer administração, eu sempre busquei tanto empresa júnior quanto projeto de pesquisa. Na graduação eu levei muito a sério, eu lia muito, então eu era daqueles alunos que realmente lia o livro, o conteúdo didático que o professor ia ministrar, às vezes antes do professor, mas não era necessariamente para contestar a professora, era simplesmente porque eu queria aprender o máximo possível e aproveitar o máximo possível do curso, porque a administração é uma ciência muito vasta, né? É um curso que alguns falam que é relativamente fácil comparado a outros cursos como matemática, por exemplo, física ou alguns cursos de engenharia, mas desde novo eu entendia que a compreensão da ciência da administração é algo muito difícil, de você dominar todas as áreas, que isso exigiria um nível de conhecimento muito vasto. E é claro, a época da graduação, talvez você não saiba, eu almejava sim os programas de trainee. E aí eu olhava para os programas de trainee e já começava a ver o que eu precisaria. Dentre eles, eu precisaria falar inglês fluente, que era uma das características, mas eu precisava dominar N situações. Calhou que a empresa que eu tinha melhorou de situação, enfim, e eu tinha uma responsabilidade muito grande à época, e os programas de trainee não dava, literal, na época, para trocar um ganho de X por X dividido por 3, X dividido por 4, era muito complexo fazer isso à época.
E aí eu me mantenho ali na empresa, e quando surge a aula, novamente programas governamentais, já que eu citei aqui Plano Collor, depois o Plano Real, em 98 começa uma abertura por parte 98, 99, 2000, uma abertura por parte do governo, à época Fernando Henrique, de uma expansão do ensino universitário através de universidades privadas. E se amplia o número de vagas e, consequentemente, o número de professores. E o governo também cria uma regulamentação que exigia que, para que o curso fosse reconhecido com nível A e etc., que tinha que ter uma X quantidade de mestres. Eu olho para aquilo e falo assim, eu não faço nada, estava acabando a graduação, eu não faço nada das 6 da tarde até a meia-noite. É uma oportunidade de eu ter um ganho extra. E eu começo a dar aulas a essa época, passo no mestrado e vou para uma área que, à época, poucas pessoas gostavam da administração, que é a administração da produção. Ou seja, eu tinha uma indústria, eu conhecia aquilo, era muito tranquilo para entrar nessa área, e eu começo ali a ministrar aulas nessa área como uma fonte alternativa de renda. E 1 ano e meio, 2 depois, eu já estava atuando em programas de pós-graduação, várias faculdades, e surge o concurso público. Eu vou fazer o concurso, passo em 2 universidades, uma delas a UTF-PR, que a gente está até hoje, e o lado financeiro começa a chamar a atenção. Eu tinha, eu vou colocar em 2008, eu tinha 2007, eu lembro da minha declaração de imposto de renda, eu tinha 10 fontes pagadoras. Ou seja, eu tinha trabalhado em 10 locais diferentes. Para compor minha renda, trabalhava das 7 da manhã até meia-noite, sábado, domingo. A gente chegou a dar aula em cursinho junto, então domingo, se chamasse professor, é ouriça. Se chamasse para dar aula, eu ia dar aula, barra empresa. E quando eu entro na universidade, na UTF-PR, tinha uma possibilidade de carreira ali e uma estabilidade, mesmo ganhando um salário menor do que eu teria com essa composição, eu aposto, e eu costumo falar assim, na época foi uma escolha muito difícil, porque eu tinha empresa, e você imagina que o teu cliente te liga, fala assim, você tem que estar aqui em São Paulo amanhã de manhã, você precisa estar aqui em São Paulo amanhã de manhã. E no outro dia de manhã eu tinha aula na universidade, e eu não podia faltar na aula, eu tinha que atender meu cliente ou ir na universidade, e à época eu opto então por permanecer na universidade e buscar em definitivo uma carreira que começou como alternativa, como uma carreira principal, que era a carreira acadêmica, e aí sim, entrada em doutorado e assim por diante. É bastante interessante a gente ouvir essas histórias, porque hoje a gente só vê o resultado, né? Que é o professor com qualidade, de alta performance em aula, pesquisa, gestão em diversas áreas, mas a gente é bom conhecer essa história, né? Você até me relembrou agora das nossas fontes pagadoras, 10 fontes pagadoras. Eu também cheguei a ter 10 fontes pagadoras. A vida era uma loucura, né? Mas é interessante que hoje o trabalho só mudou, não necessariamente diminuiu, porque a gente começou a trabalhar com outras coisas, né? A gente começa a sentir necessidade de outras coisas. E aí, eu sei do quanto você trabalha nessa questão de gestão, ensino, pesquisa, extensão e ainda coordenação de MBAs em programas de mestrado. Como que você consegue equilibrar tudo isso hoje? Porque assim, a gente trocou as 10 fontes pagadoras, mas no entanto a carga de trabalho, assim, pelo menos quando eu vejo para mim, você é muito da mesma linha, assim, dá uma carga menor hoje, mas ainda ela é bem mais alta do que as nossas 40 horas que nós temos pela nossa universidade, né? Eu acredito que eu tenho um lado empreendedor, que é uma veia que nunca saiu. Quando eu digo que foi uma opção muito complexa optar por permanecer na universidade e sair da indústria, porque todo empreendedor, eu acho que algumas pessoas aqui que talvez possam nos assistir vão compreender, a gente tem um sonho, a gente vive esse sonho. Quando você tem uma empresa, ela se vincula com a tua vida, você não desliga.
Então, você não consegue sair da empresa e você vive ela 24 horas por dia. Você acorda pensando na empresa, você dorme pensando na empresa, você sonha em alcançar itens. Então, foi uma decisão muito complexa, deixar a empresa para ir para a universidade. Eu tive outros negócios em parceria durante esse tempo, mas eu sempre tive essa veia de empreender. A pesquisa entra. Eu tive a oportunidade de fazer doutorado, de trabalhar na parte de Green Supply com o professor Shaibel Jabbour, que é um pesquisador fantástico, e que não deixa de ser um empreendimento dentro da universidade, porque você tem que criar condições próprias para que você possa fazer a pesquisa. Quem começa aqui fazendo pesquisa numa universidade, você não começa com recursos, você não tem dinheiro para você ir a uma empresa, bolsistas para você trabalhar. Basicamente é você que vai buscar uma linha de pesquisa, vai construir sua base e depois os resultados vão vindo naturalmente. Então, sim, eu sempre entendi que a administração ela é ciência e que a gente tem que interpretar ela como tal. Claro que tem a parte da prática. Costumo dizer o seguinte, que a gente tem, comparar com a medicina, né? Então, na medicina, a pessoa estuda muito e domina as técnicas, só que depois tem a prática. Ela tem que aplicar as técnicas na prática e adaptar essas técnicas às situações reais. E quanto mais cirurgias você fizer, melhor preparado você tá. Mas você não pode deixar de estudar, porque vai vir uma técnica nova. E se você não dominar essa técnica nova, você vai ficar agindo como se agia 10 anos atrás. Na empresa é a mesma coisa. Se você começar a utilizar uma técnica que deu certo há 10 ou 15 anos atrás, não se atualizar, você vai ficar muito bom na prática, mas na prática com uma técnica muito defasada. Então, você tem que se atualizar permanentemente, é isso que a gente busca. E a gente busca também a construção do conhecimento. Basicamente é isso. E dentro, e aí esse é um dos elementos, a gente está buscando estudar aquilo que existe de mais desenvolvido na ciência da administração, da engenharia de produção, ao redor do mundo. Nem tudo vai funcionar na prática, isso é fato. Mas a gente consegue visualizar que existem práticas, N práticas, que são positivas. E esse lado empreendedor leva também para a construção, por exemplo, de projetos dentro da universidade que venham a trabalhar com extensão. Então, a gente trabalhou junto em projetos de extensão com coleta de resíduos sólidos, com gestão municipal de resíduos sólidos, logística reversa, levando conhecimento da academia. Foi uma grande oportunidade à época, eu confesso. Eu dava aula de logística e veio assim, uma possibilidade num projeto de aplicar tudo aquilo que eu ensinava numa situação prática. Isso assim, foi fantástico. Eu faria aquilo de graça. Porque literalmente era... Fala, poxa, eu tô dando aula disso, vamos ver se isso funciona na prática? Vamos. Então, dá uma situação prática. E aí, se aplicar tudo e ver o resultado disso depois, é fantástico. Mas não deixo de ter aquele lado empreendedor. Acaba um projeto, a gente busca outro. E, enfim, o MBA é um resultado também dessa formiguinha, desse espírito empreendedor. O que eu posso fazer dentro da universidade a mais? Eu quero ministrar minha aula. E aí, acho que cabe ressaltar aqui, internacionalmente, a gente vê uma distinção entre duas universidades. Uma universidade de pesquisa e outra universidade de ensino. E o que é uma universidade de ensino? É onde basicamente o professor pega um livro ou pega um conhecimento e ensina para o aluno aquele conhecimento do livro. E a outra é a universidade de pesquisa, que é onde o professor pesquisa naquela determinada área. Ou seja, ele produz conhecimento em uma determinada área e, além de produzir o conhecimento, e para produzir conhecimento ele precisa dominar o anterior, ele também, produzindo conhecimento, ele vai ensinar. Então, assim, é sempre mais positivo, e eu acredito nesse modelo de universidade. Então, a gente está sempre pesquisando nas áreas que a gente ministra a aula e conseguindo aplicar isso para os alunos ou transferir um pouco desse conhecimento para os alunos. É bastante interessante, você tocou no assunto, você contou a sua história,
Mas tem uma das partes dela que ele comentou que foi em 2010, essa questão da gestão de resíduos sólidos, organização das cooperativas aqui de Londrina e tal, né? Eu acho que assim, essa é uma parceria que foi feita uma pesquisa de extensão com aplicabilidade enorme para a sociedade. Né? E com custo, se você for ver, na época, pelo projeto da Universidade Sem Fronteiras, da Fundação Araucária do Governo do Paraná, com custo basicamente irrisório comparado a outros custos que a gente via na época de empresas privadas fazendo consultorias. Né? Assim, chegava a ser 20%, 15% do valor, né? E com uma qualidade altíssima. E até nesse ponto que eu gostaria de falar uma coisa, que é o seguinte, e isso poucas pessoas sabem, né? Eu acho que é muito relevante para a gente conversar aqui, que lá em 2010, quando começou a se formar as cooperativas, que tem cooperativas premiadas aqui em Londrina, tudo lá em 2010, começou a formalizar essas cooperativas, nós tínhamos um projeto que era com os catadores de reciclagem, que era fazer toda a organização interna, mapeamento da cidade, levantamento de custos, e assim, gerou um resultado tão grande que todo esse material acabou indo para o Ministério das Cidades, né? E que foi olhado até mesmo para a formulação do próprio Cataforte depois, né? Teve ramificações ali. E eu acho que isso é muito importante. E, principalmente, a gente vê aquele trabalho que foi construído lá no passado, ele tem consequências até hoje. Né? Óbvio, Londrina tiveram algum por causa de governos, aí vem os governos que concordam mais, concordam menos, governos municipais, que daí você vai tendo aqueles altos e baixos, né? Mas assim, ainda muito daquilo que se foi feito é implantado até hoje, né? E aí eu gostaria de perguntar que você comentasse sobre isso, porque querendo ou não, você foi um consultor, um conselheiro, né, do programa nacional Cataforte. Eu sei que eles entravam em contato contigo para pegar os seus conselhos, as suas sugestões, te convidavam para você ir para os congressos, porque realmente fez diferença. Assim, para aqueles que estão assistindo, da onde vem a teoria e a prática, né? Eu costumo falar para os alunos que da onde vêm as nossas oportunidades de desenvolvimento de um novo produto, de desenvolvimento de um novo negócio. Por exemplo, se eu tenho uma legislação nova, isso pode criar uma oportunidade para empresas atuarem. Da onde vem esse projeto? A gente teve a sorte de, em 2008, 2009, estar na universidade e Londrina precisar dessa reestruturação da logística reversa, da coleta de resíduos sólidos. E uma vez que Londrina nos chamou, a gente fez um bom trabalho aqui em 2008. Em 2009, esse trabalho foi aplicado e teve uma consequência muito legal, que em 2010 foi publicada a Lei 12.305, que estabelecia a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi muito legal. E precisavam de pessoas, na época, a implantação da coleta seletiva municipal e os programas de logística reversa ficavam dentro da economia solidária, em uma secretaria do governo. E eles precisavam de pessoas que conseguiam fazer essa interface entre a administração, propriamente dita, e a economia solidária. E a gente já tinha essa experiência, já tinha feito esse elo, só para aqueles que estão nos assistindo. Economia solidária, na economia solidária você não tem lucro, né? Você tem partilha. E a primeira vez que eu fui atuar num programa de economia solidária, eu fui falar como um bom administrador, eu falei assim, não, a gente tem que fazer esse negócio dar lucro. O pessoal olhava para mim e falava assim, não. Aí eu comecei a inverter. Não precisa dar lucro, eu tenho que aumentar a renda. Aumentar a renda, então a gente trocou nomenclaturas e isso trouxe um resultado. E a partir desse projeto de Londrina, eu tive a oportunidade de atuar junto a programas do governo federal, enfim, sendo ouvido na implantação da coleta seletiva e de programas do governo federal em 23 ou 24 estados brasileiros. Tive a oportunidade de ministrar palestras em 13 ou 14 estados, falando sobre essa situação da inclusão de catadores, de como fazer um programa de coleta seletiva com desafios diferentes, tá? Para aqueles que entendem de logística,
A gente pode trabalhar, a gente fala de RFID, de veículos rastreados, enfim, da integração que a gente pode ter entre sistemas cyberfísicos, que existe isso hoje na logística. Toda vez que você recebe um e-mail quando você compra um produto que ele está em trânsito e etc., essa é uma integração. E eu fui obrigado a olhar e falar assim, poxa, eu tenho que projetar ou ajudar a projetar um sistema logístico onde eu tenho um caminhão, eu tenho uma Kombi, eu tenho uma carroça, eu tenho um veículo de tração humana. Em uma cidade. Uma cidade para fazer coleta e para estabelecer um programa para que isso aconteça. Ok, é um desafio diferente, vamos projetar, é a realidade daqueles cidadãos. E sempre quando me perguntavam o que é melhor, desenvolveram carrinhos de tração, eu falei, gente, o que é melhor? Caminhão. O caminhão está aí para isso, ele é o melhor veículo. Não tendo, a gente parte para outras situações, não podendo. Então, inclusive chegavam essas perguntas de qual que é o melhor veículo, enfim. E acho que me deu uma oportunidade muito grande de conhecer a realidade de diversos estados, enfim. E foi muito legal ter desenvolvido isso. Foi uma experiência muito gratificante ter participado de validações desses programas enfim, em Brasília, foi bem legal. Não, eu tive a honra de participar também desses projetos junto aqui em parceria com o Marco Antônio e realmente, assim, a gente aprende talvez até muito mais do que a gente está tentando passar para eles. É toda uma vivência, é uma cultura diferenciada. E até por isso que a gente entende também que muitas vezes, quando você vai tentar fazer algo lá, não, quero otimizar o sistema. Não, você não consegue trabalhar, você não consegue, você tem que adaptar. Por quê? Porque existe toda uma cultura já ali dentro. Né? Então, você tem que trabalhar com essa cultura e a gente vai mudando as coisas aos tempos. Então, o tempo é diferente. Aí você tem uma efetividade. Senão é muito difícil. E daí, de um tempo para cá, aí você foi fazer doutorado, meios disso daí tudo, doutorado, você se especializou mais na cadeia de suprimentos, né? O supply chain. Teve a oportunidade de trabalhar com o Charbel, que é uma referência enorme, não é referência nacional, é referência internacional. Talvez, acho que do Brasil hoje, ele é a pessoa maior reconhecimento internacional, né, da área de administração com o fator H dele. Ele é realmente uma referência. E aí você mudou de área, você foi trabalhar com essa área de cadeia de suprimentos. Eu gostaria de perguntar algumas coisas sobre essa cadeia de suprimentos, mas antes eu gostaria só que você explicasse. Para quem não entende ainda essas nomenclaturas, supply chain, closed loop, green supply chain, o que são essas coisas, assim, de forma bem rapidinha? O que é essa cadeia de suprimentos? O que contém essa cadeia de suprimentos? Por que essa diferença fechada? Por que essa diferença verde? Tá. Eu costumo colocar assim, a gente tem a gestão ela evolui ao longo do tempo, ela sempre existiu, então se você for colocar, poxa, como que eu faço para construir uma pirâmide sem toda a parte de engenharia que nós temos hoje, toda a parte de máquinas que nós temos hoje, você faz isso com gestão. E à época foi construído várias pirâmides, então a gente tem há muitas décadas há anos dentro da humanidade, práticas de gestão. Claro que lá no Egito você tinha um nível de formação e, melhor, práticas de gestão que não são aplicadas e nem devem ser aplicadas hoje. Se pegar os judeus, eles ficaram 500 anos no Egito como escravos. E o escravo e o poder que o faraó tinha na época é um poder coercitivo, ou seja, se você não fizer aquilo que eu estou te pedindo, eu vou chicotear a tua família. E aí você faz. E você trabalha horas e horas a fio. É óbvio que a humanidade evolui, essas práticas que eram usadas à época não são mais usadas, e a gestão começa, basicamente, a gente começa a ter um estudo mais forte de gestão ali na época de Taylor, Fayol, Ford, início de 1900, por exemplo. E isso tem um ganho de escala muito grande com as técnicas de produção, e depois você tem uma revolução vindo ali com Lean Manufacturing, onde você tem carros japoneses, né? Toda a prática Lean que hoje a gente visualiza, chegando nas empresas americanas, nas empresas europeias, no Brasil também.
E todo mundo ficando espantado, todo mundo indo ver o que acontecia lá, que não acontecia aqui. Só que os americanos tentam também reproduzir essas práticas nos Estados Unidos e não dá muito certo. Tem várias características do Lean que não se aplicam. Se você não aplicar ele como totalidade, ele não funciona. Poucas pessoas falam sobre isso. Mas no Lean Manufacturing eu tenho que ter excedente de capacidade. Por quê? Porque eu não tenho estoque. Então eu tenho capacidade produtiva sobrando. Se você aplicar o Lean, ou seja, se você reduzir estoque na tua empresa e não tiver excedente de capacidade, você vai deixar de atender seu cliente por falta de estoque. Deixar de atender o cliente é pior do que você ter estoque. Então, não se adequa. E no Japão era muito tradicional as pessoas trabalharem mais tempo, né? Aumentar a capacidade com hora extra. E algumas dessas técnicas não pegam em empresas americanas, principalmente. E a gente tem uma onda de terceirização somada a isso. Então, se você teve Ford lá em 1900 pensando, falando assim, poxa, eu tenho uma cadeia produtiva toda, eu vou dominar essa cadeia toda, porque todas as empresas, todos os elos dessa cadeia têm lucro. Então, se você pensar, eu tenho uma siderurgia que fabrica chapas, que me vende essas chapas, ela tem lucro. Eu fabrico um carro, eu entrego esse carro para um fornecedor, para um distribuidor. Esse distribuidor também tem lucro. O que o Ford pensou? Vou dominar toda a cadeia. Ele comprou todo mundo. O nome disso é verticalização. A partir do momento que ele compra todo mundo, só que fica uma big empresa, uma mega empresa. Chega ao cúmulo de ter. Depois vocês podem procurar no YouTube, tem um documentário chamado Fordlândia. Henry Ford comprou uma floresta no Acre e fez uma plantação de seringueira para extrair látex para fazer borracha, para fazer pneu. Como que se tem N situações, depois vocês dão uma olhada ali, por que não deu certo, mas tem N situações ali onde você não consegue. Imagina como que se administra uma fábrica de borracha no interior da Amazônia dos Estados Unidos. Assim, é muito difícil você fazer isso. Então, não dá certo em determinado momento, mas essa terceirização vai ocorrendo, ou seja, eu deixo de produzir a borracha, eu deixo de produzir a chapa de aço, eu deixo de produzir uma peça do motor e eu começo a processos de terceirização. E hoje uma montadora, ela monta o carro. Só que o princípio é o mesmo, falando agora da manufatura. Eu costumo dar um exemplo bem simples, os professores de engenharia de produção adoram. Por exemplo, você pega um McDonald's, para que a batata que você coma ela saia com aquela crocância, tem uma série de processos que estão mapeados e eu tenho que pensar nesses processos como um sendo dependente do outro. Então, pego a batata, eu vou lá, a batata tem que estar na temperatura certa, ou seja, a menos X graus Celsius, o óleo tem que estar na temperatura certa, eu tenho que colocar a quantidade correta determinada de batata, ela tem que ficar X tempo. Então, X tempo é definido, se for 2 minutos, é 2 minutos, não é 2 minutos e 10 segundos. Eu retiro, eu coloco no expositor, isso vai ficar tanto tempo. Enfim, é todo mapeado esse processo. Só que quando eu terceirizei, e as montadoras, são os casos mais clássicos de gestão, terceirizam processos, não sou eu mais quem fabrica o disco de freio do carro. Só que se o freio do carro apresentar um problema, a pessoa não vai falar mal do disco do freio, ela vai falar mal do carro. Então, as empresas começam a olhar e falar assim, poxa, por que eu vou começar a escolher o meu fornecedor com base em preço? Eu tenho que escolher meu fornecedor, o melhor fornecedor. Então, começou a se criar, ao invés de você comprar essas empresas, você cria parcerias. Supply chain nada mais é do que você fazer parcerias e você definir quais são as empresas e criar estratégias, porque você não vai poder fazer parceria com todo mundo. Quais são as etapas da minha cadeia produtiva que eu vou integrar a minha empresa, integrar e fazer uma parceria ou formal ou informal. E isso começou a trazer vantagem competitiva para as empresas. Bom, como que entra a área ambiental nessa história? É onde eu trabalho com pesquisa. Ford, ele buscou maximizar a eficiência do processo produtivo sob o ponto de vista econômico. Ok, muito legal. Mas será que aquilo que Ford fez teria alguma diferença
se eu acrescentasse um outro objetivo, que é o objetivo ambiental, isso não estava mapeado. E aí começa uma série de pesquisas nessa área. A gente pega áreas que são consagradas dentro da administração ou técnicas que são consagradas, que dão retorno, e adiciona mais um objetivo. Esse objetivo é o objetivo ambiental. O Green Supply, se você for olhar para uma cadeia de suprimentos, você vai verificar que saem poluentes, que saem resíduos, que tem uma série de itens que podem ser melhor trabalhados. Eu posso buscar integrar com o fornecedor para melhorar o desempenho econômico, mas eu posso buscar integrar com o fornecedor também para buscar o melhor desempenho econômico e ambiental. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, de um caderno, você olhar no selo se ele veio de uma floresta de reflorestamento. Daí tem todo um procedimento para garantir que aquele caderno foi fruto de uma floresta de reflorestamento. Ou seja, tem toda uma série de pequenos controles que a gente tem que colocar para que isso aconteça. Então, essa linha do Green Supply vem dessa forma. E o Closed Loop Supply Chain, que é basicamente o fechamento do ciclo, trabalhar com cadeias de ciclo fechado, que seria dizer, poxa, eu tenho um celular. Para onde que esse celular vai pós-consumo? Não sei. Não, esse celular vai ter que retornar para a cadeia de suprimentos. Vai ter que retornar, não para porque a gente tem a ideia de quando um produto vai para quando a gente descarta um produto, acaba. Não acaba. Ele vai para um aterro, esse aterro gera uma série de impactos ambientais e etc. A gente não pode ficar vivendo sempre colocando itens em aterro, porque o aterro, só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, o aterro de São Paulo está a 80 quilômetros de São Paulo. Você imagina o que é levar lixo a 80 quilômetros? E eu estou falando sobre o aspecto econômico. Por que ele está a 80 quilômetros de São Paulo? Porque eu não quero ter um aterro do lado da minha casa. E todo o entorno desse aterro tem uma desvalorização monetária e econômica. Então eu vou levando ele cada vez mais para longe. Só que isso aumenta o custo, porque eu tenho que fazer transporte. E aí a gente busca, fala, poxa, esse celular, eu não posso reaproveitar? Eu não posso reinserir ele na cadeia produtiva? E a gente, claro que num primeiro momento as empresas olham para isso como um ponto de vista de custo. Mas, à medida que a gente vai evoluindo e transformando essas técnicas em técnicas mais vantajosas do ponto de vista econômico, a gente cria ciclos que são ciclos fechados. O ciclo fechado mais conhecido nosso, assim, para falar de uma cadeia que funciona, é de bateria automotiva. Quando você vai comprar uma bateria, você não consegue comprar uma bateria se você não deixar a sua. Para deixar a sua, alguém vai coletar, essa bateria vai ser reciclada e vai retornar para o ambiente produtivo. Isso é uma cadeia de ciclo fechado que funciona. Isso acontece com defensivo agrícola no Brasil e acontece com outras cadeias. O que eu quero colocar? A gente tem dois caminhos, Reginaldo, que eu vejo. A gente fala em desenvolvimento sustentável, né, entrando nessa esfera que eu acho bem legal. A gente vê por estatísticas, por pesquisas, que o nosso ritmo de consumo e o nosso ritmo de retirada de recursos naturais é muito forte pelo modelo econômico que a gente vive. E a hora que a gente olha para um futuro, você fala assim, poxa, não dá para continuar nesse ritmo. E a gente começa a entender que algumas práticas geraram resultados negativos, como, por exemplo, o desastre de Chernobyl. Só para dar um exemplo forte de um problema. A hora que a gente olha para essas situações, a humanidade começa a falar assim, eu tenho que criar uma forma alternativa a isso. E eu costumo dizer que tem duas formas. Uma é a do desenvolvimento sustentável, que é a gente criar práticas gerenciais, processos gerenciais que sejam sustentáveis, que sejam eficientes do ponto de vista econômico, mas que não tragam agressão ao meio ambiente. Depois a gente pode falar para a área social também, mas a princípio para o meio ambiente, para garantir padrão de qualidade de vida que a gente quer. Eu quero trocar de celular, só que para eu trocar de celular ele não pode ir para o aterro sempre. Eu tenho que criar técnicas para que esse celular volte para a cadeia de suprimentos. Isso é basicamente desenvolvimento sustentável. A alternativa a isso, que algumas pessoas defendem, é a gente mudar padrões.
mudar padrão de consumo, olhar valores de forma diferente. Eu não estou dizendo que uma está errada e que a outra está certa. Estou falando que a alternativa seria, poxa, eu vou ficar com meu celular 10 anos. Ok, eu não preciso de um celular. E realmente ninguém precisa de um celular. Para viver, não. Mas no nosso ritmo de vida... Então, é um olhar. E eu acredito que a gente, se aumentar ainda mais o nível de pesquisa e a implantação disso, a gente consiga desenvolver métodos gerenciais mais sólidos e robustos do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. Ao menos é uma aposta que vários pesquisadores e várias economias têm feito. A alternativa a isso é uma mudança mais radical. Que se essa vertente não der certo, eu acredito que vai ser a segunda. A terceira vertente eu não desconheço, porque é continuar num padrão de consumo na qual a gente tem e vai chegar numa hora que ele vai se tornar insustentável, ou seja, a gente não vai ter mais recursos para conseguir fabricar determinados produtos. Enfim, aí é um colapso, pelo menos é assim que eu vejo. Particularmente, eu acho que eu vejo mais ou menos da mesma forma, principalmente que a gente, assim, é inevitável, né? Mais cedo ou mais tarde é inevitável fazer esse ciclo fechado, com cadeia da logística reversa de uma forma mais adequada, com vários produtos. Por exemplo, pelo menos aqui no Brasil hoje, você tem alguma seriedade maior com bateria automobilística, não necessariamente nem de celular, né? Mas assim, baterias, agrotóxicos, alguns tipos de remédios, né? Então você tem que ter um controle, mas ainda tem muito a se crescer, porque, por exemplo, tem muitos materiais que os próprios catadores recolhem na logística reversa ali, que eles têm dificuldade de encaminhar para reciclagem, né? Porque o custo daquele material é tão baixo, ou é tão longo o trajeto para se encaminhar esse material para que ele seja processado, que se torna inviável para que eles façam isso, né? Então, isso é bastante complexo. E uma hora ou outra, a mãe natureza vai cobrar, né? A gente já está tendo toda essa mudança climática. Tem vários fatores que interferem nessa mudança climática, fatores naturais e fatores não naturais, né? No entanto, ela está cobrando, e quem não se adaptar corre risco de extinção. No final é isso, né? Ou a gente se adapta ou alguma coisa vai acontecer. E já pensando nisso, por exemplo, a gente teve alguns casos no passado que acontecem e pegam essa cadeia de suprimento de surpresa. Agora nós também estamos tendo outro caso. Por exemplo, lá a gente teve 2019, a Covid-19, que foi um impacto gigantesco. Hoje a gente já está vendo um outro movimento, porque a gente está na globalização. E com a globalização tudo ficou muito próximo. A Covid se espalhou muito rápido, né? E hoje a economia também, as economias dos países são interligadas. Então hoje tem uma determinada situação no país, como por exemplo os Estados Unidos, com as elevações de taxas, que afetam também essa cadeia de suprimento. Por quê? Porque, querendo ou não, ela também vai impactar a economia do país, né? E aí você já começou a trabalhar isso também, principalmente na época do Covid, ali a resiliência dessa cadeia de suprimentos. O que você fala ainda mais sobre isso, essa resiliência dessa cadeia de suprimentos? Quais são os desafios delas hoje, as oportunidades? Como pesquisador, 2019, 2020 foram anos super complexos, né? A gente trancado em casa, enfim, com restrições tivemos que nos reinventar, né? Dar aula por Meet. Eu lembro que o Meet era um desafio ainda. Eu lembro que eu tinha uma conexão de 1 mega quando começou a pandemia. Como que você consegue trabalhar hoje com 1 mega de conexão? E à época eu parei e em casa eu falei, poxa, eu sou pesquisador também. Como que eu posso dar minha contribuição para esse problema que está acontecendo? Eu não vou pesquisar vacina, não vou pesquisar nenhum medicamento, porque não é meu escopo, mas as empresas são afetadas. E qual é a linha de conhecimento que é trabalhada para trabalhar com esse evento? E aí eu fui buscar na literatura e descobri que a gente tem a resiliência dentro da cadeia de suprimentos, ou a resiliência dentro da gestão. E que eventos de ruptura são comuns, não em tão larga escala como ocorreu em 2019, 2020, com a Covid, mas também com outros
com os outros eventos. Podem ser eventos naturais, como, por exemplo, um furacão, pode ser um evento natural, como aconteceu, infelizmente, no Rio Grande do Sul, com a enchente o ano passado, ou pode ser um evento econômico, como, por exemplo, ocorreu em 2008, com a quebra da Bolsa de Nova York, com a crise imobiliária, melhor dizendo, em que você olha e bancos quebrando, a economia europeia toda sendo afetada, e como que você pode lidar com isso, né? Como que as empresas podem lidar com isso? Fui olhar e tinha uma linha de resiliência. E aí, essa linha de resiliência me levou a olhar autores, me levou a olhar pesquisadores e a construir modelos também para se trabalhar. Ou seja, o que uma organização, ou quais são as práticas, ou o que uma organização tem que adotar como uma técnica gerencial que melhore o seu desempenho em ambientes de ruptura, como que a gente está vivendo atualmente. Ou seja, eu tenho um governo americano que mudou uma forma de lidar com taxações e começa a taxar indústrias de fora, ou seja, países de fora dos Estados Unidos, e cria uma guerra tarifária. Isso muito provavelmente vai criar uma crise de ruptura, e já criou 2 aviões ou 3 aviões com iPhone sendo transportados da China. Isso é uma crise de ruptura, porque eu estou antecipando a minha demanda para tentar evitar algo. Isso na série de previsão de demanda cria um caos. Então, a hora que a gente olha, o que a gente pode fazer? E a época eu fui olhar a literatura, a gente desenvolveu modelos e a gente entende que organizações que conseguem trabalhar melhor aspectos, por exemplo, tecnológicos, têm um resultado melhor dentro desses ambientes de ruptura. Organizações nacionais também têm um desempenho melhor do que organizações transnacionais. Ou seja, uma empresa que utiliza produtos de diversos países, numa crise de ruptura que nem da pandemia, e que é na maioria das empresas, ela acaba sofrendo bastante, porque, ora, uma cadeia de suprimentos ou uma empresa num país se comporta de uma forma, ora, em outro país se comporta de outra. E, ao mesmo tempo, empresas que conseguem olhar para esse ambiente e entender oportunidades e ser mais ágeis do que na mudança, do que organizações mais robustas, tendem a ter um resultado maior. E melhor. São exemplos de empresas que conseguiram vamos falar, se digitalizar rapidamente. Só para colocar um exemplo da nossa universidade, acho que foi um ponto super positivo quando nós olhamos e falamos, vai ficar parado? Não, eu lembro que houve um debate dentro da universidade, não pode ter aula online, pode não ter, não pode, e etc. O conselho aprovou, vamos fazer aula online. E ofereceu meios para quem não tinha condições, celulares, computadores, internet, mas talvez não seja a melhor forma, mas a gente conseguiu se adaptar rapidamente e criar um ambiente diferente de ensino e passar por isso. A gente tinha que passar, não dava para ficar 2 anos simplesmente falando, olha, vamos esperar aqui 2 anos. Eu lembro que no primeiro momento eu falei assim, poxa, daqui 15 dias está melhor. Depois a gente descobriu que, poxa, 15, 30, 40, a gente se reinventou. E, novamente, eu lembro que nessa época eu olhei e falei, poxa, eu vi, a época, o professor José Luiz Dalto olhou e falou, poxa, tem que lançar um MBA, vamos fazer um MBA parte em EAD, parte não. Tá, eu lembro que houve um debate bem grande, etc. E à época eu olhei e falei assim, poxa, isso é uma baita oportunidade. Que a gente tem cursos que são de MBA, que são reconhecidamente, tem um sucesso, tem um êxito, tem uma metodologia importante, mas eles são locais, por causa do ambiente. A gente está em Londrina, então esses cursos são locais. E atendem um raio muito específico. Poxa, por que a gente não pode utilizar, verificar como criar esse curso online? Vamos deixar esse curso online. E ali veio, depois, encerrando a pandemia, a gente já estava minimamente estruturado, já dominando várias outras oportunidades e montamos o curso de MBA em Gerenciamento de Projetos EAD. Novamente linkando, eu gosto sempre de falar oportunidade. Desafios vêm e você pode olhar para aquilo de uma perspectiva negativa,
houve uma oportunidade. O copo tá meio vazio, tá meio cheio, né? Exato, é assim. Então, sempre eu olho e falo assim, poxa, isso tá complexo, eu não tô conseguindo lidar com essa situação. Tá, o que que isso pode trazer de oportunidade? Se eu agir de outra forma, a gente consegue desenvolver? Eu consigo criar um novo produto? Eu consigo criar um novo negócio? Sim. Então eu vou buscando esses elementos o tempo todo. Ora a gente acerta, tá? Ora fica só na ideia, tá? Então, enfim, nem tudo que você idealiza você consegue concretizar, né? Eu acho que tem várias coisas que já foram idealizadas por mim e que ainda estão para acontecer, mas o podcast é um desses exemplos. Se eu tenho um estúdio para dar aula, poxa, por que eu não posso Aproximar a universidade com a exato, comunidade, né? pegar e vamos tentar, vamos fazer? E coloca uma mesa e etc. E vamos fazer um podcast. Vamos falar sobre universidade, vamos falar sobre gestão. Eu acho que é carente. A gente tem tanto item hoje na internet, coisas válidas de entretenimento. A internet o YouTube, que é o principal portal, é uma grande rede que traz uma série de conhecimentos novos, totalmente válido. Mas tem muita coisa ali que não é legal. Por que a gente não pode dar voz para pessoas que realmente estudam, que têm um conhecimento mais aprofundado, que podem falar um pouco mais denso sobre determinado assunto? Eu acho que a gente tem público para ambos, né? A gente tem público para as 10 formas mágicas de você resolver um problema da empresa e algumas pessoas ouvem e talvez consigam resolver mesmo em 1 minuto, e eu acho que tem público que vai olhar e fala, poxa, para resolver o problema da minha empresa, eu preciso de muito estudo, porque eu estou tentando fazer isso e a gente já tentou e não consegue. Eu preciso de um estudo mais denso. E acho que a gente dá voz para essas pessoas. Então, sempre nessa linha de oportunidade. E pensando já, você já puxou 2 pontos que eu gostaria de comentar. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o MBA e gerenciamento de projetos. E depois essa questão universidade, conexão, comunicação com a sociedade. Eu participei um pouquinho dessa história dos MBAs, que tudo começou realmente lá em 2019, que já existia uma turma que era presencial e também teve que se passar pro remoto. A gente foi aprendendo no EAD, a gente gravou vários vídeos, foi uma loucura, né? E daí, você já comentou da ideia de se fazer esse MBA à distância, que na época não foi para frente por causa de alguns impedimentos legais da universidade, não impedimentos legais, impedimentos financeiros, né? Organizacionais, que é uma coisa um pouquinho diferente lá. E depois, com o José Luiz Dalto, vocês criaram esse MBA. Depois vocês me chamaram, depois de ter tido a ideia e tal, aí vocês me convidaram para ajudar a participar da organização do MBA, mas vocês dois criaram a estrutura desse MBA EAD e tal. E nisso tudo, você foi se especializando também em gerenciamento de projetos. Né? No final ainda aconteceu isso, porque eu não sou coordenador de algo se eu não conheço aquele algo mais profundo. Senão você não consegue lidar com aquilo. Né? E até essa é uma pergunta que a gente está falando ali de cadeia de suprimentos, gestão de projetos, até para o nosso aluno aqui que faça o curso de MBA em gerenciamento de projetos. Como que dá para ligar essas duas coisas? O gerenciamento de projetos, ele vem... Lembra quando eu falei lá em 2008 que a gente estava trabalhando com um projeto da Fundação Araucária para implantação de um programa de logística reversa? Isso é um projeto. E ali eu já vi a necessidade de buscar técnicos. Eu já conhecia a técnica de gerenciamento de projetos, mas aí eu fui buscar estudar um pouco mais. Poxa, se você não definir corretamente o escopo desse projeto, você acaba tendo dificuldades, porque cada área envolvida acaba buscando, tem um escopo definido, tem um objetivo definido para o projeto dentro da sua cabeça. Só que essas 3 áreas, à época eram poder público municipal, as cooperativas e nós. Se você não deixar muito claro qual é o escopo, cada um vai puxar para aquilo que entende ser o escopo do projeto. E a partir dali eu olhei e falei, poxa, a gente precisa se aprofundar. Eu lembro basicamente desse projeto, de projetos, de estar acompanhando projetos do governo federal, como Cataforte, Articulação.
poxa, gerenciamento de conflitos é gritante, assim, como tem conflito em projeto. E você tem que buscar técnicas para mitigar isso, para conseguir articular isso de uma melhor forma. E a partir de então eu vim estudando, e para cada projeto que a gente trabalha de forma diferente, seja ele projetos de extensão, seja ele a construção de uma turma de MBA presencial, seja ele a construção de uma turma de MBA em EAD, que é o formato que a gente está trabalhando, isso é um projeto. Eu ia até comentar isso, porque tudo que a gente faz hoje, a gente faz como gerenciamento de projetos, por isso que consegue até lidar com tudo isso. Sim, né? sim. E dentro desse item, quando eu coloco a oportunidade de gerenciamento de projetos, olha só, a gente estava com uma oportunidade, a gente tinha que trabalhar todos os trâmites internos dentro da universidade para conseguir fazer essa criação, e é um projeto. E aí, você colocou, a gente tem 3 pessoas que estão envolvidas diretamente nisso. Eu, o professor José Luiz Dalto e você. Então, é um tripé de pessoas que estão ali para que a gente consiga ofertar um MBA de qualidade, enfim, hoje para o Brasil todo. O nível TFPR, né? Que a Exato. gente não pode perder a qualidade, porque a gente tem... É até interessante que a gente fala, eu não trabalho no TF, eu sou o TFPR, né? Porque a gente realmente ama aquilo e a qualidade é muito forte. E quando um aluno busca, e aí também é um outro diferencial, hoje você tem N opções para se fazer um MBA. Você pode fazer um MBA pagando R$ 30 por mês, você pode fazer um MBA, pode, tem disponível no mercado. E eu acho válido. Você tem para todos os bolsos, para todos os gostos. Mas quando você olha para um MBA e fala assim, poxa, eu vou escolher essa universidade, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é porque você tem toda uma expectativa. Tem mais de 100 anos de história, né? E a avaliação da qualidade no setor de serviços, ela se dá da seguinte forma, é com base na expectativa. Então, se eu tenho uma expectativa alta em relação a um curso, e esse curso não atende a essa expectativa, a minha avaliação da qualidade vai ser péssima. Então porque vários dos nossos ex-alunos da UTFPR, estou falando Londrina e todos os outros campos, Curitiba, Francisco Beltrão, Medianeira, enfim, todos os campos da UTFPR, são 13 campos, é difícil lembrar todos os campos, Cornélio Procópio, Apucarana, eles olham e falam, poxa, a gente tem alunos que são cefetianos. A pessoa fez Cefet, ela tem orgulho porque era um ensino de muito boa qualidade. Depois ela fez um curso hora de engenharia ou não dentro da universidade. Eu falei, cara, eu conheço a sua universidade, eu sei o padrão de qualidade que ela tem. Eu tô chancelando a minha formação, eu quero fazer um MBA ali também. Eu tenho toda uma expectativa. E para aqueles alunos que eventualmente vêm de uma outra universidade, às vezes universidades não tão reconhecidas, que não têm 113 anos de história, ele olha para essa universidade e fala assim, poxa, eu quero estudar lá. Percebe a expectativa que existe? E a gente sempre privando, claro, com formatos, com um método de trabalho, de respeitar muito a autonomia do professor, né? Eu acho que a gente tem essa característica. Por isso não são aulas gravadas, são aulas ao vivo, 2 aulas nunca são iguais. Uhum. E toda essa metodologia do professor ter esse... E isso é um elemento, né? Como que funcionava o EAD antes? E como que a gente tem de experiência e de aprendizado? O EAD antes, a gente vinha para um estúdio como esse, e para aqueles que estão nos assistindo, a gente ficava para gravar uma aula de 1 hora, a gente ficava 10 horas. Porque era de frame em frame, de minuto em minuto, você tinha cada slide teu era cronometrado, minuto. Se você falasse volta, grava de novo. A hora que a pessoa ia assistir na sua casa, parecia que ela estava assistindo um roteiro de uma novela, de um filme, sem vibração. Porque o erro faz parte. Né? A linguagem que não está totalmente coloquial naquele determinado momento é algo do mundo real. E quando você traz essa aula para uma experiência do ao vivo, você tem uma caneta caindo e o professor tem que pegar a caneta e lidar com aquela situação, e ali vem um novo insight. Você tem uma possibilidade
dos alunos que estão participando fazerem perguntas. Claro, aí falando um pouquinho disso, num ambiente um pouco mais limitado, que não vou revelar todos os nossos segredos, mas que a gente tem de experiência vivida durante a pandemia, né? Porque você tem que criar um ambiente de comunicação para com o aluno, mas ele não pode ser infinito, porque eu tenho um conteúdo. E aí o professor tem que ministrar esse conteúdo. Então, eu acho que esse formato de aula ao vivo, que várias universidades praticam hoje, é um formato muito interessante para o EAD e apresentou um grande resultado, porque deixou de ser fake. Porque se o professor não está falando com o insight dele, se o professor está lendo um TP, que o professor pode estar lendo um TP, um jornalista lê o TP melhor que o professor. Então, coloca um jornalista. Isso, eu não preciso de um professor. Coloca num TP e eu vou colocar ali com uma pessoa que saiba ler o TP melhor. Só que não fica natural. Né? E tem outro ponto também, aí já vem a segunda pergunta, é um comentário do MBA e vem a segunda colocação. O MBA também oferece a mentoria, né? Assim, e os alunos que, se quiserem, eles, assim, o que é uma mentoria? A mentoria é um espaço dedicado aos alunos e professores a tirarem dúvidas. E muitas vezes vira uma consultoria. Né? Então é uma oportunidade que o aluno tem de conversar com o professor, que nem no meu caso, professor mestre tomar de decisão, como tomar uma decisão mais eficiente, maturidade e gerenciamento de projeto, gestão de risco, gestão de custo, pode se transformar facilmente numa consultoria para o aluno, para ele tirar dúvidas sobre os problemas que ele tem na própria empresa dele. Né? Isso é um formato bem legal. E aí encaixa a segunda pergunta, porque a gente tem que aproximar ao TF a comunidade. Né? O MBA é uma porta para a gente poder fazer isso. Assim, já indo além disso, né, indo bem além disso, o papel da universidade para a sociedade, porque sempre se tem muito uma ideia de que a universidade é algo fechado, que está lá, que o conhecimento ele fica lá e não sai para a comunidade, né? E esse também é o momento do podcast que foi criado, já justamente para isso também, para tentar mostrar, não, gente, existe todo um conhecimento da universidade que é altamente aplicável aqui fora. Né? Então, é algo que se pensa que normalmente não é bem assim. Né? O que você diz, então, esse papel da universidade pública com a conexão com a comunidade? O que a gente pode oferecer para a comunidade? Eu sei, assim, a gente oferece muita coisa, mas, assim, pouco divulgado. Né? Daí dá essa falsa impressão que fica mais só no meio acadêmico. Como que você coloca isso? Poxa, eu sei que é uma pergunta bem complexa, as duas mas perguntas. É uma pergunta bem complexa essa que eu fiz. Não, e eu acho que é a oportunidade que a gente tem, que eu tenho de dar minha opinião. Normalmente, a gente, como professor, a gente fala muito de fatos, de dados científicos, a gente está sempre respaldado num autor, ou numa pesquisa, ou numa fonte, e a oportunidade que eu tenho também de dar minha opinião sobre determinados assuntos. No primeiro momento, eu acho que o diferencial do nosso MBA, você citou a mentoria, é onde a gente criou um espaço para o próprio professor tirar dúvida de aluno. Então, ao invés de ser um tutor, quem vai lá tirar dúvida do aluno sobre o curso é o professor. O aluno fala diretamente com o professor, o que é fantástico. Não é, se o professor fez uma pergunta numa prova e ele não entendeu, ele tem a oportunidade de ir lá e conversar com o próprio professor. Não, assim, e já melhorando aí, tem professores que, assim, todos os professores passam o e-mail para responder a dúvida quando o aluno tiver, mas que nem tem muitos ainda passam o WhatsApp, por exemplo, como é o meu caso. Eu já tirei dúvidas de alunos que são empresários que estavam precisando implantar, principalmente na área de software, para priorização, algumas coisas, para tirar dúvidas o como fazer as coisas, né? E a gente acaba trabalhando ali. Não é uma obrigação do professor, mas vários professores disponibilizam. Meu WhatsApp está disponibilizado particular. Eu confesso que às vezes eu demoro um pouco para responder, tá? Mas, por exemplo, hoje, daqui 2 horas, eu vou ter umas 5.000 mensagens e aí eu vou tentar trabalhar. Eu tenho um WhatsApp só, então eu não tenho a separação de WhatsApp pessoal e profissional. Mas aprendendo a lidar com essa nova ferramenta, né, que a gente teve de comunicação, a partir principalmente depois da pandemia, a gente começou a utilizar muito. E voltando à questão da universidade, poxa, eu acho que a universidade tem que caminhar muito ainda, tá? A gente faz um grande trabalho interno, né? As universidades de forma... Eu me formei pela UEL, eu fiz USP,
atuo na UTF-PR, atuo na UEM, então eu conheço algumas universidades diferentes. A gente tem que melhorar nossa comunicação, tá? A comunicação não é estática mais. As pessoas não entram mais no site. Se você digitar busca por vaga de engenharia de produção, vai vir no Google 5.000 coisas. A comunicação hoje é muito mais ativa. Então, a gente se acostumou como universidade de ser uma fonte, e somos uma fonte de conhecimento. E que normalmente a sociedade vinha buscar essas informações com a gente. A realidade de comunicação se alterou muito nesses últimos 10 anos. E a universidade tem que começar, e são várias ações, tá? A universidade eu acho que está buscando trabalhar nesse sentido de conseguir se aproximar mesmo dessa sociedade. Eu acho que é uma busca eterna, é um debate que nós temos. Eu estou na universidade desde 97, 98, e lá se tinha essa discussão. Na administração é muito comum falar isso é teoria, não se aplica na prática. Eu acredito que a teoria se adapta à prática. Então, dominar a teoria é super importante. E a universidade, ações como essas, de podcast, e eu sei que no meio acadêmico isso às vezes não soa bem. Poxa, o pessoal criou um podcast, o que é isso, né? Você não vai falar da sua pesquisa? Não. Cadê o seu Lattes? Web of Science? Poxa, a gente tem que estar onde a sociedade está. Então, eu costumo dizer assim, se eu estou na chuva, eu vou me molhar. A gente está aqui para ampliar esse escopo, para desmistificar uma série de mitos, né? Então, o papel dessa universidade, a gente tem que conseguir mostrar para a sociedade o quanto de conhecimento, o quanto de diferença na vida de pessoas se faz. Só fazendo recorte histórico, e essa questão de dar uma opinião também é importante. Nós vivemos durante muito tempo uma realidade de universidade no Brasil que era uma realidade muito limitada. Qual é esse limite? A gente tinha poucas universidades, poucas pessoas conseguiam fazer a universidade. Normalmente, com bons empregos, quem conseguia fazer essa universidade. Então, a disputa para entrar nessa universidade era bem elitizada, por conta de você ter que fazer um vestibular e basicamente, o ensino público não necessariamente conseguia te levar a alguns cursos, faltava conhecimento, então você tinha os cursinhos, você tinha os colégios particulares, mas basicamente eram poucas pessoas que entravam na universidade. Isso gerava para as poucas pessoas que entravam na universidade uma série de vagas de trabalho importante, porque quem não quer contratar um matemático? Quem não quer contratar? Eu quero contratar um professor de matemática, não tinha professor de matemática. Eu quero contratar um engenheiro civil. Londrina formava 80 engenheiros civis por ano. Assim, se formava 80 administradores por ano, e a gente tem isso aplicado ao Brasil todo. Então, isso gerava uma oferta muito pequena para uma quantidade de demanda muito grande. Bons empregos. Então a gente se acostumou a estudar, a fazer ensino superior, porque a gente queria uma carreira profissional e porque a gente queria, em alguns casos, melhorar de vida e uma série de coisas. Eu queria um emprego, um bom emprego. Bom, talvez nós sejamos uma das últimas gerações disso. Quando eu disse lá que o governo Fernando Henrique ampliou o número de vagas em universidades, isso depois foi difundido pelo governo também Lula com o ProUni. Então, você tem expansão de vagas no ensino privado e expansão de vagas no ensino superior público. E você hoje tem N faculdades. Se você quiser fazer engenharia de produção, por exemplo, hoje você tem N opções, desde o presencial ao EAD. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas podem olhar, e a gente ouve nossos alunos falando, poxa, você está fazendo engenharia ambiental, depois você não vai conseguir um emprego nessa área. Sim. Os melhores profissionais vão conseguir. Os melhores profissionais vão. Os piores, ou aqueles que não se esforçarem, ou aqueles que não conseguirem absorver o conhecimento, não tem mercado, não tem um excesso de demanda. Hoje eu tenho um excesso de oferta.
Então eu tenho um rol, se eu sou uma empresa, eu não tenho mais 80 administradores que se formam para falar da minha área. Eu não tenho mais 80 administradores que se formam por ano em Londrina. Eu tenho 1.000. Então meus critérios de escolha vão ficar mais rigorosos. E eu tenho que entender que, por exemplo, eu vou, daqui a algum tempo, encaminhar meu filho para uma universidade, que eu vou estar formando um homem melhor. Não necessariamente um profissional. Ele vai ter mais conhecimento, ele vai lidar melhor, ou ele tem uma possibilidade de lidar melhor com o mundo do que ele teria se ele não fizesse. Então, é uma escolha que alguns outros países já têm isso muito bem transcrito. Você vai para os Estados Unidos, você tem as melhores universidades, você tem universidades que são mais locais, você tem universidades que são populares, que são universidades, não são públicas, mas são universidades vinculadas a organismos sociais, nas quais fica fácil estudar, só que talvez o ensino não tenha o mesmo padrão de uma universidade mais robusta e etc. E lá é entendido. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. A minha possibilidade nessa universidade vai ser menor. Mas se eu me esforçar muito, ok? Então, e por que fazer? Porque eu vou conseguir interpretar o mundo de uma forma melhor. Isso pode me trazer sucesso profissional? Eu acho que aumenta a chance. Garante? Não, não garante mais. Mas aumenta a chance? Bastante. Aumenta. Eu costumo dizer assim para alguns amigos. Eu tive uma conversa com uma vez. As pessoas têm um debate. Poxa, a gente precisava de mais ensino técnico, né? Algumas pessoas comparam com a Alemanha. A gente precisava de mais ensino técnico. Ok, eu concordo com o ensino técnico. Aí eu virei para essa pessoa e falei assim: e seu filho está fazendo o quê? Ah, meu filho está fazendo engenharia. Eu falei: por que você não mandou ele para o ensino técnico, então? É uma opção? Não, porque eu quero a melhor formação. Então, assim, eu costumo colocar que a gente está fazendo isso de uma universidade, basicamente, um curso superior, para melhorar meu entendimento do mundo numa determinada área, melhorar meu foco. Eu costumo dizer assim: se você fizer administração, você vai olhar para o mundo normalmente com uma caixinha de sistemas. Se você fizer matemática, você tem um olhar muito mais lógico, o engenheiro tem um olhar muito mais lógico. Se você fizer sociologia, então você tem uma visão de como as organizações sociais, é um olhar que te dá para o mundo. Que bom! Poxa, eu vou ser um melhor profissional no futuro, que seja empreendendo, que seja como trabalhador, que seja como informal, mas melhora. Conhecimento sempre é válido. E a universidade você tem um conhecimento robusto. Voltando a afirmar, a gente, só como item, poxa, a gente tinha um viés, durante muito tempo, a gente foi em muitas organizações pedir para eles responderem questionários, sabe? Assim, a pesquisa foi evoluindo e a gente tinha alunos fazendo TCC e saíam com questionário. Aí o aluno preencheu o TCC e a gente sabe que em hierarquia de pesquisa, o TCC está no comecinho, né? Não é uma pesquisa robusta ainda. E a empresa fala: para que serve isso? Não, eu estou ajudando a formar um aluno. Não é uma pesquisa necessariamente dita. Só que as empresas começaram a pegar uma dificuldade maior nessa resposta a itens. E a gente precisa dessas respostas. E a gente formula, e vocês podem ter certeza que, na hora que vocês forem olhar para aqueles que são gestores e forem olhar para o mundo de conhecimento que existe, por exemplo, na engenharia de produção, no gerenciamento de projetos, na administração, puxa, o mundo de conhecimento é muito amplo, muito vasto e, às vezes, com técnicas muito mais avançadas do que a gente está adotando. Poxa, eu tenho que ao menos conhecer, porque amanhã pode vir um problema que eu possa ter que utilizar uma técnica dessa diferente. Mas é um desafio no mundo todo, tá? Eu estava ouvindo o Charbel, que é meu antigo orientador, num vídeo, ele falando que um desafio fora internacional de pesquisadores de renome internacional é montar o seu novo framework e esse framework ser utilizado por uma organização e ele ter resultados disso. Quando a gente monta e a gente é pesquisador, a gente cria o framework que, por exemplo, o meu, para avaliar nível de maturidade de uma organização, ele vincula práticas de gerenciamento da cadeia de suprimentos a desempenho.
e cria níveis, e a gente cria um padrão para se sair de um nível ao outro, e a gente fala assim, poxa, a gente vai ver numa organização se aquilo funcionaria. Só que a gente não consegue fazer um estudo longitudinal, que é, realmente a organização adotou aquelas práticas e ela elevou de um nível para outro? Esse é um desafio que a gente tem que romper, que pesquisadores do mundo inteiro querem romper, que é você conseguir produzir o teu frame, além de você conseguir demonstrar que ele é viável, empresas adotarem esse frame e a gente conseguir ver resultado. Como um desses exemplos que eu posso citar, e algumas pessoas olham e falam assim, teoria. Gente, o Scrum vem de um artigo acadêmico. O Scrum, que todos utilizam no gerenciamento de projetos, vem de um artigo acadêmico. O Canva, que todo mundo conhece para empreendedorismo, vem de um artigo acadêmico. Só que, como toda prática de ciência, a gente produz bastante conhecimento e uma outra ação é levada à prática. Uma das matrizes que eu acho que na área da produção que é muito legal, o Slack cria uma matriz chamada importância e desempenho. Para quem é da área de produção já deve conhecer, que vincula o quão importante é uma prática ao desempenho que eu tenho que ter dentro dela, percebido pelo meu cliente. Poxa, é um artigo desenvolvido pelo professor Slack, depois ele foi difundido no seu livro e que, poxa, quem atua no setor de operações, poxa, é uma matriz totalmente válida, porque eu consigo vincular rapidamente aquilo que eu tenho que melhorar. Eu priorizo, que são várias matrizes que a gente cria de priorização. Essa é uma fantástica que a gente tem que ter criada no estudo acadêmico. Mas alguns outros estudos são publicados e ainda não foram adotados. Eu costumo falar assim, daqui a pouco talvez alguém descubra e consiga aplicar. Não, e é bastante interessante sua fala, porque assim, essa aproximação, teoria e prática, a teoria se adaptar à prática, a prática, você resolver o problema da prática a partir de um modelo já existente, você ter algo como parâmetro, é bastante interessante e a universidade faz muito bem esse caminho, né? Porque, por exemplo, se eu sou empresário, eu tenho um problema na minha empresa, se eu for resolver ele somente com aquilo que eu sei, a minha experiência, você está muito limitado. Porque você não viu outros modelos de resolução sobre aquilo. E aí sim, a universidade, a academia, os artigos, e aí vem toda uma bagagem teórica que você vai estudando, que você pega esses outros artigos, que talvez não necessariamente é o mesmo problema que o seu, porque normalmente a gente não consegue realmente aplicar exatamente igual, porque quando você faz uma teoria, você faz com ambiente controlado, né? Mas, no entanto, você tem um modelo. E eu consigo pegar o meu problema e falar assim, nossa, dessa teoria, o que eu consigo extrair dela de modelo que me ajude a resolver o meu problema, né? Então, isso é muito legal. Mas, professor Marco, infelizmente a gente está com o tempo bastante apertado, né? Eu acho que a gente teria, eu já fico tem mais uma perguntinha ainda que eu quero. Mas, te convidar novamente aqui para a gente falar mais sobre cadeia de suprimentos, mais sobre gestão de projetos, mais sobre gestão de resíduo, mas acho que tem que ser separado, né? Porque é muito conteúdo sobre isso para a gente poder passar. E aí eu gostaria que, assim, para aquelas pessoas que estão querendo entrar na universidade, ou que estão na universidade, qual é o seu recado? Que eu sei que você usa muito nas suas aulas, referências de livro, eu sei que você gosta de funk, você usa referência de vários estilos de música, vários estilos de séries, Spotify. Você mesmo já começou a falou hoje do Fordismo, que você possa sugerir algum livro, ou uma música, ou alguma série. Tá. E qual é o conselho que você diz para as pessoas, né? Pode pensar para aluno, para nós alunos de MBA, para os empresários. O que de mensagem final aqui do nosso podcast? Bom, eu gosto de conhecimento de uma forma geral e acho que de livros, assim, eu gosto de clássicos, eu li muito clássico, então eu vou lá desde o Príncipe de Maquiavel, a arte Fantástico, o Príncipe de Maquiavel. A Arte da Guerra do Fantástico também. A Durkheim, quando a gente vai para sociologia, que eu também acredito que seja um clássico muito, muito interessante de se ler. Há livros como,
Nietzsche, assim falava Zaratustra, você vai falar, poxa, Marco, mas filosofia te amplia um escopo, né? Te faz você testar outras possibilidades, outras questões que também é super importante. Você tem, tô para ler um livro agora do Stephen Buffett, enfim, é um livro sobre Buffett, que é o maior investidor mundial. Tô para ler o livro dele, eu vi o documentário dele agora, que é super... Warren Buffett, para pegar o nome correto. Warren Buffett, eu vi o documentário dele, tem livros falando sobre ele, é um investidor de bolsa. Eu achei muito legal o estilo de vida dele, um gestor, talvez a pessoa mais rica do mundo, e ele acorda todo dia de manhã e ele tem o mesmo carro há X anos e ele come o seu McDonald's todo dia de manhã e, segundo relatos, ele janta todo dia em casa, que é um desafio, né, para gente que vive uma vida corrida. E eu entender um pouco desse método dele sobre investimentos, mas de séries, poxa, a gente tem Som na Faixa, que eu acho super legal, sobre o Spotify, sobre como você criar um ambiente de negócios, desafios que são você conseguir gerenciar uma equipe e trazer resultado, os desafios que trazem você monetizar um negócio. A internet te traz muita possibilidade de novos negócios, e o caso do Spotify é um deles. A tecnologia já existia, eles conseguiram melhorar essa tecnologia para transmitir via aplicativo. Ok, o desafio tecnológico é fantástico, mas falta a questão de como monetizar isso, de como fazer disso um negócio, e a gente tem que compreender um pouco dessa realidade. Então eu acho que é uma série que traz alguns aspectos positivos. Eu gosto muito de um filme chamado Diabo Veste Prada, para trabalhar cultura organizacional. Então, é também um dos elementos. E livros clássicos, como na área de... Não vou descartar de você ler o PMBOK, de você estudar aquilo que traz um PMI sobre o gerenciamento de projetos. Livros como Sunil Chopra, Gerenciamento Integrado da Cadeia de Suprimentos. É um livro didático, mas muito, muito interessante da gente estar trabalhando. A gente tem, então, uma série, o próprio, falando de marketing, que eu estou ligado agora, poxa, entender e ler todos os livros do Kotler, todos não, mas princípios de marketing dele, administração mercadológica, eu gosto, vocês vão perceber, eu gosto de clássicos, tá? E estou tentando atualizar minha biblioteca. Quando eu falei que eu vou ler o livro do Warren Buffett, que é um livro de quase 20 anos, mas é porque eu estou tentando visualizar e trazer coisas novas para minha leitura também, além de todos os artigos, enfim, da leitura técnica que a gente tem. Tem um artigo publicado pelo Charbel no Production Planning, que é um artigo internacional falando sobre os gaps, ou seja, problemas de pesquisa que a gente tem ligados à blockchain, ligados à cadeia de suprimentos resilientes. Um artigo sensacional, porque dá uma série de lacunas. E, por fim, de música, nossa, a gente tem tanta coisa legal para se trabalhar. A gente tem, eu gosto, enfim, de rock clássico, The Purple, enfim. Eu fui agora no show do System of a Down, que é super legal, mas gosto também de Racionais, gosto de Belchior, eu sou bem eclético, assim, eu acho que o momento de lazer é super... Depende da paz do espírito. É super válido. Tem uma banda que é super legal, eu vou colocar aqui, enfim, Moto Perpétuo, que é uma banda da década de 70, que a gente tem o Guilherme Arantes no teclado, que é um rock progressivo fantástico, assim, Moto Perpétuo. Eu falei algumas bandas, eu queria lembrar, porque assim, caiu nessa maravilha do algoritmo meu, do Spotify não, do YouTube, e eu vi, sensacional, um som muito diferente para aqueles que gostam, mas música é gosto, né? Enfim, pessoal, obrigado. Essas são algumas dicas aqui minha. Então, gente, gostaria de agradecer o professor Marco Antônio pela participação. É uma grande honra
tê-lo aqui, um amigo, irmão de muitas... É chato falar a idade, né? Mas 1 ou 2 décadas ali. E eu também gostaria de agradecer a presença de todos aqui que estão nos assistindo. Por favor, nos siga no YouTube, compartilhe, converse com seus amigos, que esse é um canal que a gente vai tentar aproximar, primeiramente, o MBA, né, os professores que a gente tem com o MBA aqui da universidade, mas também aproximar a universidade à comunidade. Trabalhar realmente o pódio TFPR, impacto e conexão. O como que a gente consegue contribuir com a cidade. Obrigado, professor Marco Antônio, pela participação e eu agradeço a todos pela participação. Obrigado, pessoal. Valeu.